Boa tarde a todos. Vamos recomeçar então o nosso evento com a primeira mesa do dia de hoje, intitulado O Pensamento de Thomas Kuhn na Filosofia da Ciência Hoje. Fiquei responsável pela coordenação e teremos nessa mesa os professores Mauro Lúcio Leitão Condé e o professor Peter Schultz. Bom, vamos começar então com o professor Mauro. A sua fala terá como título O Legado de Thomas Kuhn para a Historiografia da Ciência. Tá ligado? Tá sim. Bom, vou apresentar o professor Mauro. Ele é professor titular de História da Ciência da Universidade Federal de Minas Gerais, onde leciona desde 1998. Foi coordenador do programa de pós-graduação em História da UFMG, foi vice-diretor da Faculdade de Filosofia e entre outros cargos administrativos. É bacharel, mestre e doutor em Filosofia, todos os títulos pela Universidade Federal de Minas Gerais, e realizou seu estágio de pós-doutorado na Universidade de Boston entre 2009 e 2010, na Universidade de Viena em 2016 e na Universidade de São Paulo em 2017. Tem experiência nas áreas de História da Ciência, Historiografia da Ciência, Epistemologia e Filosofia da Linguagem, atuando principalmente em Historiografia da Ciência. Publicou os livros Wittgenstein e os Filósofos, Semelhanças de Família, pela Fino Traço em 2020, Um Papel para a História, O Problema da Historicidade da Ciência, pela editora da UFPR em 2017, As Teias da Razão, Wittgenstein e a Crise da Racionalidade Moderna, na coleção pela Argumentum 2004, e Wittgenstein, Linguagem e Mundo, pela Ana Blume, 1998, além de ter organizado outros 5 livros em História e Filosofia da Ciência e publicado diversos capítulos de livros e artigos em revistas especializadas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Entre 1999 e 2020, foi um dos coordenadores do Ciência, grupo de Teoria e História da Ciência da UFMG, sendo editor do selo Ciência UFMG. Editor-chefe do periódico Transversal, Revista Internacional de Historiografia da Ciência, orientou 5 teses de doutorado, além de 15 dissertações de mestrado e 3 supervisões de pós-doutorado. Atualmente orienta uma tese de doutorado, 2 estágios sanduíches e uma dissertação de mestrado e 3 supervisões de pós-doutoramento. Orientou também diversas monografias, trabalhos finais de especialização em História da Ciência e em Filosofia. Participou de bancas examinadores, proferindo conferências e apresentação de trabalho em diversas universidades no Brasil e no exterior. Bom, seja bem-vindo, professor Mauro. Muito obrigado pela sua presença e fica à vontade aqui para a sua conferência. Alô, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, né, nesse evento sobre o Thomas Kuhn. E agradecer o convite, né. De certa forma, eu quase que me senti na obrigação de organizar o evento. Então, como vocês organizaram, ficou mais fácil para mim. Então, eu agradeço o convite. Mas mesmo que não tivesse convidado, o evento tá valendo. Então, é importante, né, a gente tá aqui relembrando a obra de Kuhn. E eu vou falar um pouquinho aí para vocês, um certo aspecto do Thomas Kuhn. Então, o título ali, O Legado de Kuhn para a Historiografia da Ciência, né? Eu fiz um roteirinho ali, é mais para orientar a minha fala aqui, para não ficar muito perdido. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Kuhn e a historiografia da ciência, o que eu estou chamando de historiografia da ciência, né? Aí eu quero
dividir aqui com vocês duas reflexões, assim, né? O que mais falar de Kuhn, por que que a gente está aqui falando de Kuhn, por que que a gente tem que falar de Kuhn, o que mais falar de Kuhn, porque a cada 10 anos a gente, né, se encontra, faz um evento, fala de Kuhn, né? A gente já ficou agendado, né, para daqui a 10 anos de novo, tá aqui discutindo sobre Kuhn, né? Então, é dividir um pouco esses questionamentos aí. Aí depois eu vou falar o que eu chamei aqui de percurso kuhniano, e depois o legado kuhniano. Então, na verdade, o núcleo da minha fala é essa ideia do percurso kuhniano, não tanto para focar no percurso kuhniano, né? O professor Silvio hoje pela manhã já deu fez uma boa análise, né, da trajetória do Kuhn, né? De certa forma eu vou me aproveitar do trabalho já feito, né, não vou me prolongar nisso aí, e eu vou focar um pouco no que eu estou chamando de legado kuhniano, né? O que o Kuhn deixou para a historiografia da ciência, né? Em que medida que ele foi um autor que, embora apresentasse novidades no seu pensamento, né, a gente vai ver que aquilo que talvez seja o ponto mais importante que ele tenha deixado, o legado, né, talvez não seja nem tanto ideias próprias dele, mas uma certa forma de articular, um certo modo, né, de apontar o que seria uma historiografia da ciência interessante de ser praticada. Então a ideia é um pouco essa, né? E depois, especulando novamente, né, outra interrogação, haverá um futuro diferente para a fortuna crítica de Kuhn? A gente está aí esperando a publicação de um livro sobre Kuhn, né, o livro de Kuhn, que vai sair em dezembro, né, foi anunciado pelos editores, pela editora, né, que não é exatamente aquele livro que o Kuhn prometeu, mas é um livro, então eu vou comentar alguma coisa disso aí. Então, mais ou menos esse é o roteiro. Por favor, Gustavo. Bom, então, Kuhn e a historiografia da ciência, né? Primeiro, o que eu estou chamando de historiografia, né? Tenho que dizer o seguinte, embora a minha formação seja em filosofia, eu trabalho num grupo de história da ciência. Então, o meu papel é mais ou menos assim, fornecer filosofia para que o historiador faça o seu trabalho. Então, basicamente, eu investigo, estudo, escrevo sobre diferentes autores, né, que são, ao mesmo tempo, filósofos e são, ao mesmo tempo, historiadores. Então, esse que é o foco do meu interesse, trabalhar com... o Kuhn é bem exemplo disso, né? Inclusive, hoje de manhã a gente estava discutindo isso, né? Tem um Kuhn epistemólogo, um Kuhn historiador, alguém lembrou o Barry Barnes, tem um Kuhn sociólogo, né? Então... são esses autores assim que são uma espécie de delta, né, onde deságua todos esses interesses aí. Então o meu foco de interesse acadêmico é exatamente esse tipo de autor. Então quase todos os autores que eu estudei são autores que, até mesmo por estar num grupo de história da ciência, é um pouco isso que as pessoas esperam de mim, né? Então, quer dizer, os alunos que vêm fazer uma dissertação ou uma tese de doutorado em história da ciência, eles precisam ser municiados com certas reflexões de caráter epistemológico para desenvolver o trabalho de escrita da história da ciência. E aí, em parte por interesse, né, mas em parte também, na medida que esse desenho foi ficando claro para mim, também para o programa, né, qual seria o meu papel ali, eu tenho feito isso. E aí eu publiquei, organizei diferentes trabalhos que quase sempre envolvem esse tipo de filósofo, né, que discute questões que são questões de história. Então, a historiografia da ciência, ela é escrita da história da ciência, né, como o nome está dizendo. Mas qual que é a melhor forma de escrever essa história da ciência, né? Então a gente sai lá de uma visão positivista, né, de historiadores positivistas da ciência, da história da ciência, e ao longo do século XX a gente vai travando uma série de discussões, né, de qual que é essa melhor maneira de escrever a história da ciência. Thomas Kuhn é um ator central nesse processo, né? Tanto é que ele é um cientista, né? Alguém que vem da física, que está fazendo história, mas que acaba fazendo também filosofia, né? Então acaba sendo essas três coisas, né?
Então, a historiografia da ciência que me interessa é essa historiografia que tem essa convergência entre epistemologia e história, né? Embora o Kuhn tenha feito isso, né, outros anteriores fizeram isso, né? Às vezes de um lado mais histórico, às vezes de um lado mais filosófico, né? O Ludwig Fleck, por exemplo, tem uma frase, né, importante nesse sentido, falando que a história da ciência necessariamente precisa de epistemologia, né? Epistemologia precisa de história da ciência. E depois o Lakatos repete isso em 1970. O Fleck está falando em 1935, né, dizendo que assim, qualquer história da ciência que se preze, ela tem que ter uma reflexão epistemológica. Depois, lá na frente, o Lakatos repete isso. Outros fizeram isso. Eu só estou falando desses dois autores porque a frase que eles citam, né, ela sintetiza um pouco esse que eu chamei desse delta aí, onde deságua essas vontades de tentar entender a ciência a partir de uma perspectiva histórica, a partir de uma perspectiva epistemológica, né? Então é mais ou menos neste universo que eu transito, né? E como não poderia deixar de ser, o Thomas Kuhn se torna um personagem central, né? Central para a gente discutir essas questões. Independentemente da gente gostar mais ou gostar menos, achar que ora ele é mais historiador, ora ele é mais filósofo, se é sociólogo, é um autor central para a gente poder discutir essas questões. Então, a escrita da história da ciência como uma atividade epistemológica. E tem toda a questão da epistemologia histórica também, né, dos franceses, Canguilhem, Bachelard. Então, todos esses autores, né, de alguma forma me interessam exatamente porque eles estão fazendo isso. Como pensar a história da ciência a partir de uma perspectiva epistemológica, né? Quer dizer, uma história da ciência sem epistemologia pode ser feita? Pode ser feita, né? Não é a que eu acharia que fosse a mais interessante e tal, mas ela pode ser feita, né? E tem gente que faz, né? Mas eu acho que aquela mais interessante é exatamente essa que foi praticada por grandes, às vezes epistemólogos, às vezes historiadores, né? Mas de um modo geral, aquele autor inaugural, como é o caso do Thomas Kuhn, ele só apresenta uma certa matriz, né, modelar para a gente entender, para fazer história da ciência, né, que é seguida por muitos outros. Então, isso é o caso do Thomas Kuhn, por exemplo. Por mais que a gente possa entender a estrutura das revoluções científicas como uma obra de certa forma datada pelo próprio autor, na medida que ele vai revendo, né, várias coisas, já no pós-fácil de escrita em 69, publicado em 70, ele já modifica uma série de coisas, né? Então o Kuhn passou 30 anos pós-estrutura repensando o pensamento dele. Então, nesse sentido, datada, nesse sentido, embora possa ser uma obra sob certos aspectos datada, é uma obra que foi seguida por milhares, né, de historiadores. Então, vários historiadores, seja da ciência, da tecnologia também, né, utilizaram essa ideia, né, de paradigma, ciência normal, revolução científica, tudo isso foi incorporado por muitos desses historiadores. Então, nesse sentido, é um autor que a gente precisa acompanhar de perto. Poderia ser feita uma leitura mais filosófica? Poderia, sem esse interesse de aplicabilidade de história, né? Mas o que eu acho que é mais interessante é a gente buscar pensar a história a partir dessa perspectiva epistemológica. Por favor. Bom, então, colocado aí, né, que o interesse é historiográfico, né, nesse sentido de historiografia, uma escrita da história, uma perspectiva epistemológica, né? Tem historiografia sem ser isso? Tem, mas eu vou falar o que eu estou entendendo por historiografia, né, da ciência, é isso aí. O que mais falar de Kuhn, né? Há 10 anos atrás, eu, juntamente com outros colegas, organizamos seminários, 2 ou 3, parecido com esse. Depois a gente até fez um livro sobre Thomas Kuhn e lá o professor, nosso colega da Federal de Santa Catarina, Alberto Cupani, ele questionava isso. Que tipo de clássico que Kuhn é? Estamos aqui comemorando a obra do Kuhn, pensando, mas ele é um clássico, né? Que tipo de clássico, né?
De certa forma, desde que o professor Cupano colocou isso há 10 anos atrás, essa questão tem batido na minha cabeça ali, né? Quer dizer, por que a gente ainda estuda Kuhn? Por que de vez em quando eu participei de uma banca examinadora de uma dissertação de mestrado na filosofia lá da UFMG há pouco tempo, que era sobre a história da enfermagem. A única coisa que eu achei que a pessoa fez foi escolher o filósofo errado. Se tivesse escolhido o Fleck, que trabalha em termos de história da medicina, né, talvez tivesse evitado muitos problemas, seria uma ferramenta mais adequada para entender a biomedicina, a enfermagem, essas questões todas, né? Mas não, estava lá o Kuhn. Então quer dizer que o Kuhn ainda desperta interesses, né? Quer dizer que é possível. É possível. Ele fez um exercício mirabolante, enorme. Quando eu falo assim, o Fleck iria mais diretamente ao ponto do que ele queria tratar, porque é um autor que pensa a partir da biologia, pensa a partir da medicina, facilitaria muito a vida do candidato lá. Mas ele escolheu o Kuhn, né? Então isso mostra que as pessoas têm esse interesse no Kuhn. E a questão que eu estou colocando aqui é o seguinte: será que a gente ainda comemora, lê Kuhn em termos de uma visão de mundo, né? Será que a gente, como pessoas têm, por exemplo, no Marx, o marxismo como uma referência, né, para ler os processos sociais, né? Eu próprio, na verdade, eu sou wittgensteiniano, então, ou um Wittgenstein, né, a partir do qual você vê o mundo, né, pelas lentes de Wittgenstein. E aí eu encontro com o nosso colega Eduardo Barra, o Barra vira para mim e fala assim: pois Kuhn para mim é um instrumento de trabalho. Então a questão que a gente tem que pensar, o que é Kuhn para nós, né? Talvez, de um modo geral, a gente utilize Kuhn como instrumento de trabalho. Está sempre lá à mão, é um autor que a gente utiliza para entender coisas, para perpetuar a tradição, para ensinar para o aluno, né, que se insere nessa área, o que é paradigma e todo o imbróglio que veio depois disso, né? Quer dizer, mais do que isso, né? Então eu acho que talvez para a maior parte das pessoas o Kuhn não é propriamente um autor que estabelece uma visão de mundo. Então talvez as pessoas nem estejam tão dispostas assim a brigar por Thomas Kuhn até as últimas consequências, como alguns autores são para certos intérpretes, né? A pessoa vai até a morte, né, defendendo aquele autor. Tem a visão exatamente. Eu não faria isso por Wittgenstein, certamente, mas eu sei que tem gente que faria por algum autor aí. Então talvez Kuhn não seja de fato, né, alguém que nos dê essa visão de mundo, embora isso seja isso possa ser visto assim de diferentes maneiras, né? O Stephen Fuller escreve um livro chamado Thomas Kuhn, uma filosofia para o nosso tempo. Ele tenta mostrar de um ponto de vista sociológico, né, como que Thomas Kuhn, de certa forma, foi apropriado, né, por um certo contexto sócio-histórico, né, para representar uma ideia de ciência, né? Então, não é tanto nesse sentido que eu estou falando, né, numa visão política, social, né, mas uma visão de mundo, talvez assim, ontológica, né, que a gente acreditasse que seria um modelo explicativo mais próximo, né, para a gente entender as coisas. Então, eu acho que talvez a maior parte da gente, né, a gente use mesmo o Thomas Kuhn como instrumento de trabalho, né, nas suas várias fases, no que ele pode utilizar, né. Eu acho que ainda tem muita gente que usa a estrutura, embora de certa forma o próprio Kuhn meio que desautorizou na medida que ele foi desenvolvendo outros trabalhos, né. E é lógico que a estrutura tem essa dimensão didática, né, de que as pessoas aprendem muito rapidamente o que é um paradigma, como que muda o paradigma, o que é uma revolução científica, e saem aplicando isso aí, né? Então, nesse sentido, todos nós somos kuhnianos, né? E é muito difícil a gente deixar de ser kuhniano, né? Por exemplo, eu estudei o Fleck durante um tempo e tal, e uma pergunta que as pessoas me faziam será que o Fleck vai ser assim, o novo Kuhn? Eu falo, não vai, porque um autor, ele tem um pouco o seu contexto e a sua fortuna crítica nesse sentido. Então, aquilo que foi para o Kuhn dentro de um certo contexto, dificilmente vai ser
inclusive por qualquer outro autor. Não acho que seja só o Fleck, agora nós temos o Fleck, e o Fleck é melhor que o Kuhn, não. O Fleck teve a sua história, eu acho que as pessoas vão utilizar, é importante que se utilize Fleck, mas esse lugar do Kuhn eu acho que ninguém vai tomar, porque isso tem a ver com esse contexto histórico, né, de quando essas ideias foram colocadas, mais do que as ideias em si, elas carregam toda essa dimensão histórica. Então, nesse sentido, eu acho que ele vai continuar sendo um clássico, né? Nós vamos continuar sendo kuhnianos, de alguma forma, né? A gente vai continuar, o senso comum vai continuar sendo kuhniano, mesmo que não saiba, as pessoas só saem por aí fazendo mudança de paradigma, né? O tempo inteiro, como já foi citado aqui até na eleição aí, né? Na eleição, então é um prato cheio, né? Todo mundo quer mudar o paradigma e tal. Então a gente tem essa estrutura de pensamento, né? E isso vai ecoar ainda por muito tempo. Então está tentando matizar um pouco, né? Que tipo de clássico que ele é. Certamente não é um clássico como um Platão, como um Kant, mas é alguém que está reverberando ainda aí, né? Eu acho que vai ser muito difícil a gente deixar de ter uma visão, porque a estrutura, de certa forma, ela conseguiu ser entendida, né, não só por cientistas, por filósofos, historiadores, mas pelo senso comum também. E é muito difícil se distanciar disto aí, né? Por favor. Bom, então o que é esse percurso aí, né? Como eu disse, o Kuhn é esse autor que foi apropriado pela história, pela filosofia, pela sociologia. Então acho que o percurso dele foi um pouco este, né? Quando a obra surge, ela é um livro que chama alguma atenção de historiadores, mesmo porque ela vem dentro de uma tradição de historiadores, né? Eu costumo dizer que Kuhn faz parte daquela tradição de historiadores da ciência revolucionários. Não que eles peguem armas, né? Mas revolucionários porque eles entendem que a emergência da ciência moderna foi um fenômeno revolucionário. Isso nem todos os historiadores entendem isso, né? O Kuhn faz parte dessa tradição que remonta sobretudo a Alexandre Poiré, né? E que diferentes outros, né, historiadores seguem essa ideia de revolução científica. O Bernard Cohen, que inclusive foi um colega do Kuhn, né, ele escreve um livro que se chama Revoluções na Ciência. Aí ele vai mostrando, tem um capítulo lá do livro que ele mostra assim, que quase todos os livros de história da ciência, escrito da década de 30 até depois de Thomas Kuhn, tinha no seu título Revolução Científica, né? O próprio livro do Thomas Kuhn se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Então, nesse sentido, ele é um livro que entra nessa fileira de historiadores que entenderam que a emergência da ciência moderna é um evento revolucionário. Ele não é tão diferente. A diferença é que Kuhn potencializa a revolução. Ao invés de ter uma revolução científica, como o Poiré acreditava, né, ele fala que cada novo avanço do conhecimento caracteriza uma nova revolução científica. Então tem muito mais revoluções científicas. Mas existem historiadores que não passam por essa perspectiva, né, ou que têm uma visão de a ciência como um processo evolutivo, incremental, evolutivo, né, não passa por essa tradição revolucionária, né. E depois o Stephen Schapp até brinca com isso. Ele escreve um livro que se chama A Revolução Científica e ele fala que não houve tal coisa, não existiu uma revolução científica e este é um livro sobre ela. Quer dizer, é um livro sobre algo que não existiu. Quer dizer, o que ele está provocando? Ele está dizendo que, na realidade, o conceito de revolução científica foi uma espécie de rubrica que historiadores usaram, né, para caracterizar todo o processo de desenvolvimento da ciência que ocorre em torno do século XVII. Seja ele continuista, seja ele de ruptura, seja ele do revolucionário, então são vários modelos. E ele acha até que é uma rubrica interessante. A gente pode continuar falando de revolução científica, mas não quer dizer que necessariamente a gente esteja afirmando a ideia de revolução, sabe, de ruptura. Você pode pensar como Fleck, por exemplo, que a ciência tem um desenvolvimento, né, evolucionário, não revolucionário, né?
Então, vários desses historiadores, eles assimilaram coisas que o Kuhn fez, mas ao mesmo tempo o Kuhn é alguém que acrescentou um ponto nessa linhagem, né, de historiadores revolucionários. Então, dentro da história da ciência, essas discussões já eram feitas, né? O próprio Kuhn discute muito isso, né? Toda aquela perspectiva de internalismo, externalismo, e tem outras questões, né? Quer dizer, a ciência se desenvolve por fatores externos, fatores internos, né? Então, mais ou menos essas discussões, elas já se davam entre os historiadores da ciência, né? E o Thomas Kuhn vai ser, de alguma forma, do ponto de vista da história, ele vai ser alguém que vai conciliar uma série de questões que a história da ciência ali, quando ela começa a ser uma disciplina mais profissional, né, no sentido amplo, a história da ciência vem desde Aristóteles, né, já que ele falava tudo que as pessoas tinham feito antes dele, né, mas no sentido mais acadêmico, quando começam a surgir revistas, encontros de historiadores, periódicos, livros, né, e as pessoas começam a ocupar carreiras, posições nas universidades, esses historiadores da ciência discutiam essas questões, né? E o Kuhn, de certa maneira, ele vai meio que alinhavar uma série dessas questões, né? Ele, de internalismo, externalismo, continuidade, ruptura. Então, ele vai, do ponto de vista da história, no modelo que ele está oferecendo, é um modelo que dá uma espécie de solução para diferentes questões que estavam ali na emergência da disciplina História da Ciência, enquanto uma disciplina acadêmica, praticada por profissionais, né, de História da Ciência. Bom, é lógico que ele, embora a questão da filosofia, o Kuhn fala assim, olha, esse livro aqui não é um livro de filosofia, estou falando da estrutura, né? Isso não é um livro de filosofia. Tá certo, você pode até achar que a estrutura não é um livro de filosofia, mas é um livro que está assentado, né, em muitos pressupostos filosóficos, né, e igualmente implica vários outros supostos filosóficos. Então a estrutura parece que é uma ilha, né, é uma ilha de história da ciência cercada por um mar de filosofia da ciência por todos os lados, porque não tem como ficar. E a estratégia do Kuhn foi essa, foi, olha, por problema de espaço, né, ou até mesmo uma certa falta de conhecimento, isso aqui não é um livro de filosofia, é um livro de história da ciência, né, que eu pensei, mas olha, o tanto de gente que ele cita, não só da filosofia, mas fora da filosofia, não é normalmente um exercício do historiador, né, o exercício do historiador é buscar narrativa, tentar compreender os fatos científicos, os seus contextos, suas diversas implicações, mas o Kuhn, ao mesmo tempo que ele fala que não está fazendo filosofia, ele está produzindo um modelo de análise. E ao produzir um modelo de análise, seja ele um pouco, né, aparentemente não filosófico ou filosófico, ele acaba sendo também um modelo filosófico, né? Quanto a isso, até queria lembrar o obituário que o Richard Hort escreveu sobre o Thomas Kuhn. Quando o Thomas Kuhn morre em 96, o Hort escreve o obituário dizendo assim, olha, Thomas Kuhn não só foi um filósofo da ciência, mas foi o filósofo mais importante de língua inglesa na segunda metade do século XX. Não houve um filósofo mais importante do que Thomas Kuhn na segunda metade do século XX, né, quando que o Kuhn mais influenciou. Mas isso aí, de uma maneira geral, quando a gente pensa em filosofia, filósofos da ciência são um pouco considerados secundários, né? Isso é uma coisa de tradição, né? Parece que essa é uma discussão mais setorizada, que interessa a cientistas, a historiadores da ciência, filósofos, né? Então não tem muito essa ideia de o principal filósofo de um contexto, de um século, de uma época, ser um filósofo da ciência. Então eu estou falando isso para dizer assim, por que o Hort está falando isso, né? Falou, olha, Thomas Kuhn teve uma importância fundamental, vital, e nesse sentido ele foi um filósofo de peso para essa segunda metade do século XX, né? Então, de alguma forma, ele traz uma série de inovações filosóficas, né? Discute com uma série de pessoas, entre elas o Popper,
né, o Thomas Kuhn não vai assim como aconteceu com o Fleck publica o livro dele em 1935. A lógica da pesquisa do Popper é lançada em alemão em 1934 e ela aparece no livro do Fleck, só que ela não é citada, ela só aparece. Tudo que aparece nas referências bibliográficas do livro do Fleck é trabalhado no texto, é mobilizado de alguma forma, com uma exceção, que é a obra do Popper. Agora, ele incluiu muito tardiamente, estou falando do Fleck, tá? Então o livro saiu em 1934, ele saiu o livro, mal leu, colocou lá, mas não trabalhou o livro, não deu tempo. Uma coisa semelhante aconteceu com Thomas Kuhn, porque a tradução para o inglês saiu em 1959, da lógica da pesquisa. E o Thomas Kuhn também não teve muito tempo para lidar, mas entre 59 e 62 deu para dar um toquinho. Então esse toquinho que ele faz uma crítica, né, à questão da falsificação, do falsacionismo, né, do Popper, e fala que, de fato, o que ele está chamando ali de experiência de anômalo, de problemas da ciência normal, na verdade ele faz uma série de contraposição com a obra do Popper que não sei nem se procede, mas o fato é que isso vai gerar o debate do século em termos epistemológicos, né? Em 1965, entre o Popper e o Kuhn, né? Na época o Popper com 63 anos e o Kuhn com 43 anos, né? Tinha sido nos últimos 3 anos lançado assim ao sucesso, né, da história da ciência, e já que ele puxou um diálogo com o Popper, os alunos do Popper organizaram esse debate, né? Debate ao qual o Kuhn quase não foi, ele chegou a desistir, mas o Popper ligou, você vem, Kuhn, e aí, né? Podia vir, vamos bater esse papo e tal. Aí ele foi. Então ele compareceu ao debate, né? Já foi dito aqui pelo professor Silvio pela manhã, né? E o livro saiu algum tempo depois e tem a crítica, né? Depois ele responde, resposta aos meus críticos, o Kuhn responde a cada um, né? Não vou entrar nos detalhes desse debate, né? Mas eu acho que uma figura ligada ali à sociologia do conhecimento científico, que é o David Bloor, esse debate ele tem diferentes reconstruções. Inclusive no meu livro, que eu estou sem o livro aqui, depois eu mostro, inclusive eu faço uma reconstrução, mas o Fuller, que eu falei, tem um livro só sobre isso, o debate entre Popper e Kuhn, e um que eu achei muito interessante é o que o Bloor faz no Conhecimento Científico e Imaginário Social, acho que é mais ou menos o título do livro dele, em que ele contrapõe por um lado o Popper e por outro lado o Kuhn, o que ele chama de visão iluminista versus visão romântica do processo de conhecimento. Então ele está falando assim, por um lado, o Popper buscando uma racionalidade, explicar todos os fenômenos de maneira racional, né? E por outro, o Kuhn trazendo aquilo que Aristóteles não queria que entrasse, né? Que é a história. Né? Então Aristóteles acha que a ficção é melhor do que a história, porque a ficção ela cria uma espécie de ideal regulador, exemplar, né? Então a literatura ela seria mais interessante que a história, porque a história ela é o cotidiano, né? Ela é a singularidade das coisas. Então na medida que ela não repete, né? O Aristóteles não, isso não serve. A história não tem uma dimensão epistemológica. Até a literatura tem, até a ficção tem, mas a história não tem. Então ele vai banir a história, né, como uma ideia de conhecimento, e o que o Kuhn está trazendo é isso. Né? Então quer dizer, olha, a história, aliás, o meu livro se chama Um Papel para a História, né, que é inspirado no Kuhn, no capítulo 1, o Kuhn fala isso, olha, se a gente entender a história para além, né, de um conjunto de anedotas, né, da vida do cientista, ou de uma mera cronologia, né, e entender a história efetivamente como algo que
seja um espaço de historicidade, quer dizer, o cientista vivendo naquele espaço-tempo, tomando decisões que, pelo fato de viver naquele contexto, o resultado final das ações do cientista são influenciados por essa sua inserção histórica. Então o Kuhn entende a história dessa forma, quer dizer, uma maneira que a epistemologia tradicional não ia entender, né? Então aí que ele representa essa dimensão histórica contra uma perspectiva que é mais racional. Aí o Bloch chama de iluminismo de um lado e romantismo do outro, né? Então o Popper seria, o Kuhn seria essa perspectiva romântica, né, de entender o conhecimento. Esse debate, de alguma forma, ele vem na história ocidental lá de trás, né? Quer dizer, estou falando aqui do Aristóteles, né? E isso vai, de alguma forma, agradar uns, desagradar outros, né? Mas no final das contas, o próprio Kuhn, ele vai dizer, na resposta que ele dá para o Popper, ele vai falar, olha, são gestaltes diferentes, são visões de mundos diferentes, então não haverá consenso, né? Por mais que ele fala assim, olha, visões de mundos diferentes não é algo que a gente resolva com argumentos, né? Se você tem uma gestalt, uma certa visão, vai ser muito difícil você reduzir o outro elencando uma série de argumentos. Então é isso mais ou menos a resposta dele, né? O Popper fala que ele está sendo iludido, né, pelo que o Popper chama de mito do frame, né, de um sistema de referência muito restrito, né? E o Kuhn até entende o que ele está falando, e o fato do Kuhn entender até significa que o Popper está correto, mas em última instância o que o Kuhn está dizendo é o seguinte, olha, cada um tem o seu conjunto de crenças a partir da sua inserção, da sua comunidade científica, e vai ser muito difícil um lado tentar convencer o outro, né? Então fica nesse debate o movimento romântico, né, afirmando a questão da história, e é lógico que os historiadores vão gostar disso, né, porque a história é a afirmação da contingência da história, então nesse sentido ele vai ser aclamado entre os historiadores, mas ele vai ser criticado pelos filósofos, sobretudo por Popper, que era a figura mais expressiva dentro daquele contexto ali, né. O problema é que na década seguinte, 2 décadas depois, já na década de 80, o Kuhn vai se ver com um movimento que, de certa forma, surgiu a partir do impulso da própria obra dele, né? Então, a estrutura das revoluções científicas foi uma obra que impulsionou sociólogos, né? Existia uma corrente já de uma sociologia do conhecimento e existia uma sociologia da ciência, são coisas distintas. Então, quando eu estou falando sociologia da ciência, é a sociologia praticada, por exemplo, pelo Merton, que escreve um livro chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade na Inglaterra do século XVII. Então o Merton tenta mostrar que existe uma correlação entre ciência e tecnologia de um lado, sociedade do outro. Uma coisa afeta a outra. Hoje a gente sabe que isso é assim, não tem nada, né? Mas a chamada tese de Merton, ali na década de 30, foi alguma coisa que trouxe uma possibilidade, né, desses estudos STS, né, o CTS no Brasil, de estudar essas relações entre ciência, tecnologia e sociedade, e já tem quase 100 anos, né, que as pessoas têm feito isso aí, né. Mas a gente tinha também a sociologia do conhecimento, de autores como Durkheim e Mannheim. Só que Durkheim e Mannheim achavam que a ciência não era passível de compreensão pela sociologia do conhecimento. Se a religião é de um jeito, mas se fosse de outro, né, é possível conceber. Se a política é de um jeito, mas é possível conceber de outro, ciência não parecia se reduzir a isso, porque a resposta como a natureza responde, você não pode falar, eu prefiro que não tenha buraco na camada de ozônio, né? Como o George Bush vai falar lá na frente. Então, assim, não é uma questão de escolha, a natureza fala. Então, será que é possível uma sociologia do conhecimento? Aí, a partir da obra do Wittgenstein, sobretudo a partir de um livro publicado em 1956, né, não as investigações de 53, mas um livro chamado Observações sobre os Fundamentos da Matemática,
em que o Wittgenstein mostra que mesmo a matemática, enquanto a ciência mais pura, ela é fruto de um certo condicionamento social, né? Então, o matemático, ele não descobre coisas, ele inventa coisas a partir de uma gramática de comportamento social. A matemática é uma gramática nesse sentido, né? Então, com base nessas ideias do Wittgenstein, o Bloch retoma essa perspectiva de que é possível ter, sim, uma sociologia do conhecimento científico, né? Ele vai falar assim que o Mannheim não atravessou o Rubicão, sabe? Ele chega àquela ideia, vim, né, do César, vim, vi e venci, né? Você chegou lá, o Mannheim chegou na porta, chegou no Rio e parou, e voltou. Então a ideia do chamado programa forte é isso, é levar às últimas consequências os aspectos sociológicos embutidos na construção do conhecimento científico. Até aí tudo bem, isso parece ser uma coisa bem kuhniana, né? Mas o Kuhn vai se voltar contra esse movimento da chamada sociologia do conhecimento científico, em especial através do livro do Chapin-Schaeffer, que é o livro que se chama Leviatã e a Bomba de Ar. E isso não é um livro qualquer. O Leviatã e a Bomba de Ar é o segundo livro que mais vendeu na história da ciência. Então a gente está falando assim, o que mais vendeu foi a estrutura das revoluções científicas. Sim, sim. E qual foi o segundo que está ali na cola? O Leviatã e a Bomba de Ar. Então o Leviatã e a Bomba de Ar, que do ponto de vista histórico é um livro bastante interessante, né? O Chapin e Schaeffer, eles são especialistas no século XVII, eles conhecem profundamente ali todos aqueles conhecimentos da ciência ali naquele período, né? Um é físico de formação, outro é biólogo, né? São historiadores, sociólogos da ciência. Eles não são bons filósofos, não. Eu acho que o livro, o Leviatã e a Bomba de Ar, não é um bom livro de filosofia. Ele é um bom livro de história. Ele tem um pedaço ali, algumas poucas páginas, que ele fala qual que é o credo filosófico dele. Eu acho que é um livro que tem certos problemas. E é exatamente com relação a isso que o Thomas Kuhn se volta. Então o Thomas Kuhn, que nem era filósofo, ou era um filósofo tardio, ele vai ficar profundamente irritado com aquilo que é apresentado no livro Leviatã e a Bomba de Ar. Então a questão se inverte, percebe? Lá no passado, se a gente pega aquele par de explicação, iluminismo e romantismo, né? O Kuhn era o romântico e o Popper era o iluminista. Aí agora inverte. O Kuhn passa a ser o iluminista e o programa forte passa a ser o romântico. Em que sentido? Porque o programa forte vai dizer que o que determina o conhecimento científico são relações políticas. Porque tem todo um processo que eles estudam da Revolução Gloriosa, havia um rei, o rei foge, depois o rei volta, aí tem uma coisa nova que está surgindo, que é a ciência, o rei apoia a ciência, faz um pacto com a ciência, eles mostram uma série de coisas assim. Então, de que trata o livro? Na verdade, o livro trata de uma querela entre o Boyle, que é o químico, né, da química dos gases, aí, da lei dos gases, e o Hobbes, que é aquele do Leviatã, que também era um cientista, né? E o Hobbes defende a ideia de que não tem o vácuo, e o Boyle defende que tem o vácuo. Faz uma série de experimentos e tem um camarada que é um químico alemão chamado Otto von Guericke, que inventa a chamada máquina da bomba de ar, que é uma máquina, né, que provoca o vácuo, né? Eles colocam lá, tem uma câmerazinha, tem um passarinho, você aciona a máquina, puxa, acaba o oxigênio, o passarinho morre, né? Inclusive isso é utilizado para experimento em praça pública, para começar a trabalhar essa ideia pública da ciência, que a ciência funciona, né? Então o rei patrocinou de alguma forma essa inserção da ciência, e os autores do Leviatã e a Bomba de Ar concluem isso. Ciência é um ato político, essencialmente político. Aí o Thomas Kuhn não concorda com isso, por quê? Porque vários dos experimentos, o Kuhn fala assim, olha, para provar se existe o vácuo ou não, naquele contexto já existiam diferentes experimentos. Os autores mostram assim, o ar é ora entendido como uma mola, ora entendido como um elástico. Isso é uma série de contradição, do ponto de vista científico ninguém podia saber o que era, ou como falam, não é assim não. Existem experimentos científicos que os autores passaram por cima. Então, no afã de mostrar que a ciência é essencialmente política, eles estavam esquecendo uma coisa, que os fatos da natureza também são importantes. E aí que o Kuhn fica
né? Assim como o Popper deve ter ficado com ele anteriormente, ele fica indignado com a geração que o sucedeu, né? Ele está falando, olha, não é assim. Ciência não é qualquer coisa, né? Ciência, tudo bem que existe uma dimensão social, histórica, papapá, que isso é importante, eu mesmo falei disto, mas a gente não pode achar que o camarada chega lá e fala, prefiro que não tenha buraco na camada de ozônio. Né? Não é assim que funciona. A gente tem que ver como a natureza vai entender como isso se dá. E o Kuhn morre dentro dessa querela aí, ele publica esse artigo que foi citado, inclusive o professor Silvio, publica em 91, e o Bloch publica uma reedição do livro dele. Na verdade, o primeiro esboço do programa Forte sai num artigo de 1973. Depois sai o livro, em 76, né? Mas lá na frente é feito uma reedição em 91 ou 92, se eu não me engano. E tem uma parte do final da reedição do livro do Bloch, né? Conhecimento e Imaginário Social, que ele faz resposta aos críticos. Ele responde um monte de gente, menos o Thomas Kuhn. Tá certo que foi muito rápido, o livro já estava sendo feito, né, e o Kuhn escreveu, então não deu tempo de responder ao Kuhn, mas quando o Kuhn morre, não só o Hort, mas o David Bloch também escreveu um obituário sobre o Thomas Kuhn, que eu fiquei indignado, porque ele escreve assim, morreu um de nós, morreu um sócio construtivista. Eu falei, pô, como? Eles não deram resposta, sabe, ao Thomas Kuhn, ainda por cima morreu um de nós. Como assim, cara pálido, né? Como que é, né? O cara estava falando mal de vocês, em vez de vocês darem uma resposta, vocês estão, né? Eles preferiram ver o Kuhn no espectro mais, vamos chamar assim, à esquerda, né? Do social construtivismo, né? E aí o Kuhn morreu. Aí, infelizmente, né? Ficou sem resposta. Aí a gente passa para essa seria mais ou menos o percurso do Kuhn, né? Por favor, Gustavo. Aí mesmo. Aí dentro desse cenário aí, ao dialogar com esses diferentes grupos, ao formular a sua ideia inicial do que é a história da ciência, ao refazer, né? A ficar mais de 30 anos, né? Escrevendo sobre... o Carnap foi o parecerista da estrutura das revoluções. No projeto, o professor Silvio falou aqui do neopositivista, né? O Carnap leu o livro, adorou o livro, escreveu para o Kuhn, nossa, o livro é demais, o modo como você termina falando do Darwin, aquilo foi genial. Eu Kuhn, é mesmo? Como assim que foi, né? Aí ele ficou, será que eu falei que ele gostou? Ele ficou 30 anos pensando nisso, né? E ele fala isso, depois de 30 anos eu entendi que o cara estava falando, que viu no meu livro lá atrás, né? Então ele ficou discutindo com diferentes autores, né, com filósofos, sociólogos, né? Mas eu acho que tem 3 pontos, né, que vão ficar, de certa forma, como legado kuhniano, né? Esses 3 pontos são o social, a evolução e a linguagem. O Kuhn, ele foi apropriando essas perspectivas, né, gradativamente, né? A primeira delas foi o social, e ele viu isso na obra, por exemplo, de diferentes autores, né? Mas ele viu isso na obra do Fleck, por exemplo. A citaçãozinha que ele faz do Fleck na estrutura é exatamente sobre isso. Olha, o Fleck me ensinou a ver a ciência na sociologia da comunidade científica, né? Então ele... aliás, eu coloco isso como um ponto, né? As pessoas leem Fleck até hoje do ponto de vista kuhniano. Todo grande autor, você pode pegar Latour, pode pegar Lorraine Daston, pode pegar o Chapin-Sheffer, que eu falei ali, todos eles citam Fleck. E todos eles falam assim, Fleck é aquele cara que traz a dimensão social para a gente entender a ciência. Só que o Fleck trazia várias outras coisas, mas o Kuhn pegou aquilo. E aí, como as pessoas leem o Fleck na ótica do Kuhn, as pessoas só acham que o Fleck só está falando do social, e o Fleck está falando de outras questões. Mas esse social, ele veio do Fleck, não poderia ter vindo de outros, por exemplo, poderia ter vindo da tese de Zizek, né? Mas o Zizek não foi bem assimilado pelo Thomas Kuhn.
que, por sua vez, assimilou o opositor do Ziesel, que é a historiografia do Alexandre Coiré, né? Os americanos fizeram essa distinção, né? Dois caras chamados Wiener, um chamado Wiener, outro chamado Nolan, eles fizeram uma organização de vários textos que expressavam o que eles chamavam de historiografia externa e interna da ciência. Aí eles escolheram o Coiré para ser o representante da historiografia interna, do internalismo, e escolheram o Ziesel para ser a externa. Então era para a gente pensar assim, isso já nos anos 50, era para a gente pensar que o Thomas Kuhn deveria logo pegar a tese do Ziesel, malhar em cima, né? Não, ele pegou o Coiré. Ele, nesse sentido, ele fala, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Coiré, eu quero ser um historiador da ciência igual ao Coiré. Mas, enfim, isso é também para mostrar que as coisas são um pouco misturadas, sabe? Não tem assim, disso aqui eu vou pegar, daqui não. Tá tudo muito misturado. Então, ele não pegou o social, por exemplo, da tese do Ziesel, que já estava ali, que foi desenvolvida em solo americano. O Ziesel morre, infelizmente, né? Não fica... Quem trabalha muito a tese do Ziesel, quem seguiu a vida fazendo isso, é o Paolo Rossi. Então, quase toda a concepção, os filósofos e as máquinas, né, essa ideia... Porque a tese do Ziesel é essa, né? A ciência, ela é uma junção, ele coloca 3 estamentos, mas basicamente é a junção do saber fazer prático e do saber filosófico, né? Então, quando essas tradições se encontram dentro do contexto do capitalismo, que permite mobilidade social, lucro, individualismo, etc. e tal, mexe, surge a ciência, né? Então, a tese do Ziesel mostrando a dimensão social, que o Coiré, obviamente, não aceitava, né? Por isso que foi escolher isso. Então, esse social, várias pessoas estão pensando esse social, né? Lá o Boris Hessen, né, o surgimento do cálculo e da mecânica clássica, né, o grupo, né, do Congresso de 1931, o grupo russo, né, dos russos que apresentaram lá o Boris Hessen como principal. Então, essa dimensão social da ciência, ela estava presente em vários autores, né. Um escolheu o Fleck, mas tem vários ali, né, ele cita alguns. Então, isso a ciência seria essencialmente algo social. Eu acho que é muito difícil hoje a gente não aceitar isso. Eu acho que ela não é só social. Aliás, ela é mais social do que política. Ela também é política. Existe uma política científica, ninguém está negando isso, né? Mas a ideia de gerar conhecimento, talvez ela seja muito mais fruto de uma perspectiva social do que de uma perspectiva política, como queria lá o programa Forte com Leviatã e a Bomba de Ar. Então, essa dimensão social, o Kuhn não inventa isso, mas ele incorpora isso e ele dá a voz a isso. Então, de certa maneira, o Kuhn é uma espécie de Américo Vespúcio. Quem descobriu a América foi Colombo, não é isso? Mas ela não se chama Colômbia, né? A gente não está na Colômbia, a gente está na América. Por quê? Porque quem divulgou o Novo Mundo foi o Américo Vespúcio. Então, o Kuhn, de certa forma, ele pega essas coisas todas, processa, tem uma visão singular, original, mas ele é muito o divulgador desse conjunto de ideias. Então, o que eu estou dizendo que é o legado kuhniano, não necessariamente feito por ele desde a origem, mas trabalhado por ele a partir de ideias que ele acreditava, ele reformatou, né? Essas questões todas, ele não pega a tese de Ziesel, não pega os outros aspectos sociais e tal, mas ele pega o conjunto, ele pega essa ideia. A ciência é essencialmente uma atividade social, né? A questão da evolução, essa questão é um pouco mais complicada, porque o Kuhn, ele pertencia a essa geração de historiadores revolucionários que eu estou falando. Então, portanto, ser revolucionário não é evolucionário. O Fleck, né, o darwinismo foi muito forte no leste europeu, mas com muita dificuldade foi para os Estados Unidos, até os anos 50. Isso é pouco tempo antes do Kuhn. O darwinismo tinha muita dificuldade nos Estados Unidos e no Brasil também. No Brasil também é dos anos 50, né, que começa a ter um desenvolvimento maior de uma abordagem darwinista. Então. E isso lá na Polônia foi algo muito fácil para o Fleck assimilar na chamada Escola de História e Filosofia da Medicina Polonesa, entrar no livro dele sem problema. Para o Kuhn foi uma gestalt que ele não entendeu bem, né? Aliás, quando o Carnap fala assim, no final do seu livro você fala do Darwin,
O Carnap estava vendo o processo evolutivo, a ciência como processo evolutivo. O Carnap estava, mas o Kuhn não estava, né? Então o Kuhn termina o livro dele falando de evolução, citando o Darwin, e vai demorar muitos anos para fazer essa mudança no sentido da evolução. E o que é engraçado é que o livro do Fleck é de cabo a rabo a ideia de evolução. O Kuhn fala, olha, porque é aquela coisa, o livro é escrito em alemão, praticamente Yiddish, com uma série de neologismo, falando de uma série de doenças, esse é o livro do Fleck. E o Kuhn pegou o livro e leu do jeito que pôde, entendeu que as pessoas ficam criticando. Eu acho que ele entendeu coisa demais, porque você pegar aquele livro com ideias muito diferentes, o livro do Fleck, né? Mas a ideia de evolução o Kuhn não pegou. Tá? Ele pegou a ideia do social. Ele falou, o Fleck me ensinou o social, mas ele tinha que falar assim, talvez a questão da evolução, conhecimento como um modelo, não redução. Não se trata de sociobiologia, né? Nada disso. É dizer assim, ó, o Fleck fala assim, existe uma dinâmica no processo evolutivo que, do ponto de vista cognitivo, é algo parecido. O conhecimento é evolucionário nesse sentido. Ele parece mais com a natureza, não se reduz, mas ele parece com isso. É o Fleck fala, a biologia me ensinou a pensar o conhecimento de uma forma evolutiva e tal. Fala isso em vários lugares. O Kuhn passou por cima. Então ele só vai começar a perceber isso lá na frente, depois que ele passa por matriz disciplinar, quando ele está falando de especiação. Não é mudança de paradigma, a especiação. Então é um termo já da biologia. Começa a falar de nicho, né? É falar de um nicho de conhecimento, de especiação. Então quando ele está falando disso, ele está incorporando toda essa dimensão da evolução. E o que é engraçado é o seguinte, que no início da década de 70, o Popper está fazendo a mesma coisa. Acho que em 72, tanto o Popper quanto o Kuhn, os dois começam a ter interesses muito próximos. Aí a amizade já estava desfeita, então já não adiantava mais. Mas eles começam, o Popper vai já não adiantava mais. Mas eles começam, o Popper vai num congresso que tem no interior da Áustria, né, que eles faziam todo ano, e alguém lá falou assim, vamos pensar a biologia esse ano? Aí o Popper fala, engraçado, por que a gente não pensou nisso antes? Né? A biologia é muito interessante para a gente pensar várias. Então ele começa a falar sobre questões relacionadas à biologia e o Kuhn também. Então o Kuhn vai amadurecendo gradativamente essas ideias, né? Vai escrevendo sobre isso. E esse livro que ele promete escrever, promete em diferentes, estou escrevendo um livro, esse livro vai chamar Mundos Possíveis. Uma teoria evolucionária da ciência. Tá vendo? Ele estava escrevendo um livro, né? Esse que estava mais ou menos prometido para ser esse de dezembro agora, que não vai ser exatamente isso, para começar ele não tem esse título, né? Esse nome, esse título que foi dado. Mas ele prometeu várias vezes escrever esse livro, e esse livro já trazia no seu título essa ideia de evolução. Então ele estava pensando que qualquer teoria do conhecimento que vá reger a história da ciência tem que passar por essa perspectiva evolucionária, né? Portanto, novamente, não está só em Kuhn, mas de certa forma ele formatou isso, ele deu um norte, né? Que eu estou dizendo assim, o que é o legado kuhniano? Qualquer boa teoria epistemológica que possa auxiliar a história da ciência, ela tem que ter essas três coisas aí. Ela tem que ter uma base do social, ela tem que ter uma dinâmica que seja muito mais evolutiva e menos revolucionária nesse sentido, né? E por fim a linguagem. A linguagem, por sua vez, embora ele tenha se inspirado no Benjamin Liouvre, né, o Thomas Kuhn, a questão do relativismo linguístico, aliás, eu acho que boa parte das críticas ao relativismo do Kuhn, elas não são devido a Wittgenstein, elas são devido ao Benjamin Liouvre, que é uma outra influência da linguística que o Kuhn, porque tem essa questão do relativismo linguístico. Mas mais à frente, o Kuhn vai entendendo que não é matriz disciplinar, não é paradigma, mas é léxico. Então ele começa a falar de linguagem, ele começa a falar de léxico. O Wittgenstein fala de gramática, então é outro autor. Então da mesma forma que o Fleck é uma referência da evolução, o Wittgenstein é uma referência da linguagem. Você vê ao longo da obra do Kuhn
várias expressões wittgensteinianas, jogos de linguagem, o uso, o significado como uso, semelhança de família, isso tudo está lá meio que diluído. Algum fala alguma coisa e solta lá uma semelhança de família, solta um uso, né? Eu mapeei uns 7 conceitos wittgensteinianos que está lá presente na obra do Kuhn. Isso, é lógico, ele fala de léxico, ele não fala gramática, ele fala léxico, mas está dentro do campo semântico, né, da filosofia da linguagem. E ele vai dizer que a gente tem que entender, sempre com vistas a entender a história da ciência. Então, o léxico do pesquisador contemporâneo, ele é diferente do léxico do pesquisador do passado, né, como ele dá exemplo. Planeta tem um significado antes de Copérnico, e outro significado depois de Copérnico. Então eu não posso analisar a história da ciência antes de Copérnico sem ter esse conhecimento do léxico, do que significava a palavra planeta dentro daquele contexto. Então o historiador da ciência, ele tem que entender o léxico, né, do contexto histórico social, observando a dinâmica da evolução, né, para poder fazer a sua teoria, a sua história. Então o Kuhn estava trabalhando nessas, a gente pode mapear isso, ele escreve artigos sobre todos esses aspectos, né? Primeiro o social, que é mais estampado ali na estrutura, mas ele escreve sobre evolução, nicho, especiação, ele escreve sobre léxico, linguagem, então ele estava indo num processo e dizendo assim, na medida que ele escrevia, gente, eu estou fazendo um livro, tá? Estou fazendo um livro e vai ser um livro quente, vai ser uma espécie de estrutura 2, aguardem, sensacional, não perca. E agora em dezembro, tá? $25 está na promoção. Então assim, agora em dezembro sai. Então assim, aí ele não escreveu o livro. Aí eu vou pedir para você passar, Gustavo, por favor. O livro, como eu disse, chamaria assim, Mundos Possíveis, uma teoria evolucionária da ciência, né? Aí, agora como é que chama? Né, os últimos escritos de Thomas Kuhn, incomensurabilidade na ciência. Gente, eu não aguento mais ouvir essa palavra, incomensurabilidade, né? Aqui o Paul Roentgen deve ser assim, se falar essa palavra ele deve passar mal, né? Porque assim, o que se discutiu, toneladas, né? Porque incomensurabilidade, que não sei, que por exemplo, o Fleck usa essa palavra 2 vezes, uma em polonês e uma em alemão. Quase todos os conceitos que tem no Kuhn, o Fleck de alguma forma discutiu. Né? Paradigma, tem tudo isso tem lá no Kuhn, que está no Kuhn, tem no Fleck também, só que com ênfases assim bem diferente, né? Então, para o Fleck assim, de vez em quando chega lá no fim da cadeia de razões, né? Como diria o Wittgenstein, aí dá uma incomensurabilidade, mas isso não é toda hora não é assim, isso demora, isso não é de vez em quando, as coisas não são tão incomensuráveis assim, né? E não é que voltaram com a incomensurabilidade no título desse livro, né? Dá vontade de nem comprar, né? Porque eu falo, de novo, né? Toneladas disso aí. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu estou brincando com o título? Percebem que não é o título do livro, né? Eu falo, Mauro, você acha que o livro é esse livro, né? Na verdade, o Kuhn prometeu, eu achava que esse livro nem existia. Parece aqueles golpes assim de editores, sabe? Em 2000, eles publicaram O Caminho desde a Estrutura, né? Aí prometeram que iam publicar o tal do livro. E eu fiquei esperando, e o livro nada, né? Eu fiquei esperando, e passou muito. Teve uma vez que o neto do James Conant, ele veio aqui na Unicamp, num evento, e eu vim só para conversar com ele, acredita? Eu me inscrevi no evento, ele não veio. Ele não veio porque o pai dele teve um infarto, né? E ele não pôde vir, ele já estava com a passagem, ia para o aeroporto, no final da tarde, o cara teve um infarto, ligou aqui para o organizador, não vou poder ir e tal, e tudo certinho. Eu falei, nossa, tudo bem. Eu ia perguntar, o livro existe ou não existe? Aí um dia eu falando com o meu colega, falou, eu acho que esse livro nem existe. Eu falei, não, existe. A minha mulher é da biblioteconomia, ela foi fazer pós-doc lá em Chicago, e ela trabalhava na seção de obras raras. Esse livro está lá depositado, é o livro do Thomas Kuhn. Ele existe sim, pode saber que ele vai tá lá e tal. Então eu já achava que não existia. Aí quando foi esse ano, prometeram esse livro aí.
não sei se é o livro, a gente vai ler com curiosidade. Eu não acho que seja o livro, tá? E vou falar por quê. A organizadora desse livro, ela escreveu um outro livro há 2 anos atrás sobre o Thomas Kuhn, que para mim falou uma coisa que é um pouco óbvia. Se você olhar, o Thomas Kuhn pertence à grande tradição de pensadores americanos. John Dewey, né, William James, ele é americano, né? Está ali dentro, Peirce, sabe? Pragmatismo americano. Isso não é muita novidade. Eu acho que o Thomas Kuhn é maior do que isso. Ele pode até incorporar elementos. Acho que ela procurou ter uma visão da obra do Thomas Kuhn muito dentro da referência do pensamento americano. E o Thomas Kuhn, de certa forma, abriu muito mais portas. O pensamento dele pode incorporar essas questões, né? Então, o organizador escreveu há 2 anos atrás este livro, né, falando sobre o pragmatismo do Kuhn, e eu não sei o que ela vai apresentar, essas 300 páginas, tem uma introdução dela e depois tem alguns textos do Kuhn. Por que eu acho que não é o livro? De certa forma, a parte epistemológica que o Kuhn estava trabalhando para montar esse livro, do meu ponto de vista, ele deu muitas pistas. Toda vez que ele falava, olha, é o social, é a linguagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo, olha, eu estou montando um livro, isso vai ter. Então, se você pega esses vestígios, você consegue, de alguma forma, montar uma certa teoria da ciência para entender a história da ciência. Isso, com uma boa vontade, você consegue entender o mosaico ali, sabe? Você vai montando, ele adora isso, né? Quebra-cabeça lá, na estrutura. Então você vai montando o quebra-cabeça, você vê, essa peça encaixa aqui, isso aqui encaixa ali, isso aqui tem a ver. Então dá para a gente ter uma certa visão. Eu acho que a grande dificuldade do Kuhn é que toda vez que ele tentava meio que refinar isso, a questão da biologia, ele esbarrava de novo no Fleck. Então e no Fleck, bom, se o Fleck já fez, então ele não está fazendo, né? Ou então no Wittgenstein. Então acho que a grande dificuldade dele foi dar um desenho final teórico para isso, e talvez a dificuldade maior foi meio que como que reescrever a estrutura com diferentes outros exemplos científicos do ponto de vista histórico. Quer dizer, eu acho que a teoria ele já tinha. Ele podia escolher uma série de eventos históricos e fazer isso. Então, acho que o que ele não teve tempo de fazer foi esse casamento, né? Foi explicar de modo mais profundo como que, por exemplo, essa nova teoria evolucionária dele trabalha com a ideia de léxico dentro de um contexto social, exemplificando alguma coisa, sei lá, um Newton, ou um Lavoisier, por exemplo. Eu acho que o Lavoisier é um prato cheio para isso, né? Porque o Lavoisier ele não só introduz balança de precisão, tem toda uma, vou chamar, pragmática no processo de produção do conhecimento científico, mas ele muda a gramática, né? Ele constrói uma nova nomenclatura. Ele chama os caras lá da época, os melhores químicos, e fala, olha, agora a gente vai mudar tudo, agora chama oxigênio, né? Aí muda toda essa nomenclatura, percebe? Então, o que eu estou dizendo? Essa questão da linguagem, ela tem a ver com esse processo de produção de conhecimento científico, né? Então, você pode pegar um Mendel fala, isso aqui eu estou chamando de dominante, porque ele sempre aparece, isso aqui eu estou chamando de recessivo, que ele soma, de vez em quando ele aparece. Então, trabalhar com esses conceitos dentro da história da ciência, e tentar ver como que eles se configuram, não é difícil. Eu acho que ele não teve tempo de fazer isso, sabe? Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu não consigo ver muita coisa além disso, né? E como ele não teve tempo, parece que ele escreveu alguns capítulos, algumas coisas, e não finalizou o livro. Então, depois de pensar mais de 20 anos, eles resolveram publicar o que tinha. Então, vamos publicar aí, a gente vai ver. Mas assim, para concluir então, o que eu acho que é o legado que ele deixou? São essas pistas. Eu acho que é muito difícil a gente ver o processo de construção do conhecimento científico sem levar em consideração aspectos sociais, sem levar essa dinâmica, né? Não redução, mas essa dinâmica do biológico, né? Sem levar em consideração essa questão da gramática, ou como chamou, do léxico, né? Então eu acho que o grande legado que ele deixou foi este. E, infelizmente, muitos dos historiadores, eles não têm utilizado isso. É mais comum as pessoas ainda tentarem dar cabeçadas com a estrutura
do que trabalhar esses textos, por exemplo, porque são textos muito mais sofisticados. Sim, ainda tem. Os lógicos criticaram Kuhn, porque não tinha, os filósofos da linguagem criticaram Kuhn. E percebe, na medida que ele ia lidando com esses conceitos, ele enfrentava certas dificuldades conceituais. Isso, né? Mas ele estava estudando, ele estava fazendo um trabalho de entendimento dessas questões, e o que é mais importante é o seguinte, ele estava de alguma forma costurando isso, né? Ainda que ele, né, não fosse lá, tem problemas, né? Eu acho que tem problemas como, por exemplo, né, o Kant, né, Paulo, que eu vou falar categorias kantianas, né? Para que o cara segue Wittgenstein e sai com categorias kantianas? Que leitura de Wittgenstein. Wittgenstein não tem uma vez na obra dele que fala de categoria. O exercício do Wittgenstein nas suas 40 mil páginas, que não 40 não, porque tem o tratado, não, mas a maior parte do que o Wittgenstein escreveu foi exatamente para romper com essa estrutura cognitiva, né, aristotélica, kantiana, de categorização e tal, com a ideia de jogos de linguagem. O cara lê Wittgenstein e depois puxa um Kant para a briga, fala, mas aí não, né? Aí fala, impropriedades filosóficas? Sim, impropriedade filosófica, né? Então, não conseguiu formatar completamente, mas deixou o legado, né? Agora vamos aguardar o livro, né? Vamos ver o que está escrito lá, se de fato, mas independente do que está no livro, eu acho que esse que é o grande legado para a historiografia. Então, para concluir, numa última fase, dificilmente você vai fazer história da ciência sem levar em consideração a importância dos aspectos sociais, linguísticos na produção do conhecimento científico e percebendo uma dinâmica da biologia. Então é isso. Muito obrigado.